Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Flamengo acertando a venda de um zagueiro, é isso mesmo, a gente vai trazer todas essas informações, para onde ele vai, valor da operação, se o Flamengo fica com o percentual dele ou não, a gente vai trazer todos esses detalhes, vou dar minha opinião também, se foi ou não um bom negócio. E tem também Lucas Paquetá, rapaz, o cara ajudou o Flamengo ali, financeiramente falando, para poder ser contratado pelo Flamengo. E já nessa janela de transferência a gente vai explicar essa situação. Tem também Carrascal. Ontem eu dei minha opinião que ele tinha que ser multado e agora é informação. Tem chance de ele ser multado? Nós apuramos essa situação e vamos trazer no vídeo já agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Cresce cada vez mais, conto com a sua ajuda. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Não deixe de hypar o vídeo também, porque isso é importante. Antes de falar de Flamengo, uma informação: eu estou gravando esse vídeo segunda-feira à noite, nesse momento, 7h39 da noite. Eu acabei de publicar nas minhas outras redes sociais aí, Vasco acertando a contratação de Cuiabano, aquele mesmo que se destacou pelo Botafogo, foi vendido ao Nottingham Forest da Inglaterra, jogou emprestado pelo Botafogo, voltou para o time inglês e agora está sendo contratado pelo Vasco por empréstimo com opção de compra. O Vasco vai pagar 1 milhão de euros pelo empréstimo e uma opção de compra fixada em 10 milhões de euros. Acho que é uma operação para ele jogar por empréstimo. Eu acho que mesmo se ele se destacar, o Vasco não vai conseguir exercer a opção de compra de 10 milhões de euros. Vou dar uma opinião bem baixinha aqui para ninguém ouvir. Melhor que Ayrton Lucas, hein? Melhor que Ayrton Lucas, hein? Bom jogador. Melhor que Ayrton Lucas, hein? Pronto, falei já. Vamos falar agora de Lucas Paquetá, porque a notícia é da TNT Sports, da repórter Monique Danello. Lucas Paquetá inteirou o pagamento do Flamengo ao West Ham pela sua contratação. O negócio foi fechado por 42 milhões de euros, um pouco mais de 260 milhões de reais, mas o Fla havia definido um teto de 41 milhões e 250 mil euros. Para destravar o negócio, o jogador abriu mão de 750 mil euros do seu contrato de 5 anos com o Fla para o clube usar esse valor para completar a proposta. Além disso, Paquetá abriu mão do seu salário de janeiro no West Ham e bancou todo o custo do voo fretado para desembarcar na última sexta-feira no Rio de Janeiro e chegar a tempo de ser inscrito para a Supercopa do Brasil. Aí eu te pergunto, será que ele queria jogar com a camisa do Flamengo? Gente, o que ele mais queria era jogar com a camisa do Flamengo. E eu não tenho dúvidas que ele vai dar a vida em campo. E, infelizmente, eu vejo muitos torcedores, entre aspas, já crucificando o Lucas Paquetá por conta do gol perdido contra o Corinthians. Calma, 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 que ele vai dar conta do recado, ele só está apenas começando. Carrascal, galera, no meu último vídeo eu dei minha opinião em relação a Carrascal. Eu acho que ele deveria ser multado, não só ele, eu acho que isso deveria ser uma cláusula no contrato, seja CLT, seja direito de imagem. Eu acho que cabe em direito de imagem, né? Enfim, se o jogador cometer um ato como esse no Carrascal, ele tem que ser punido, assim como o Gonzalo Plata já foi, assim como o Alacian já foi, pelo menos, segundo apurações. Então, gente, tem que ser punido. Ele prejudicou de uma maneira absurda, inconsequente, o Flamengo. Porque, repito, no segundo tempo, o Flamengo, embora com 1 a menos, fez um bom jogo contra o Corinthians. Ele foi melhor com 1 a menos do que 11 contra 11, pelo menos é a minha visão. E aí, informação agora. O departamento de futebol consultou o departamento financeiro para saber se há uma brecha em contrato para poder punir o jogador. Caso tenha essa brecha, ele será punido tal como outros atletas já foram, como eu acabei de mencionar. Então, fica agora a informação e não só a opinião. É o seguinte, pessoal, Flamengo vendendo o zagueiro Iago, é isso mesmo. A proposta foi feita alguns dias atrás, a gente trouxe aqui no canal, e de lá para cá o Flamengo, entre aspas, botou o Orlando City a banho-maria, não respondeu,
Não falou nada. O Flamengo recebeu a proposta, beleza. Quando foi hoje à noite, segunda-feira à noite, o Flamengo entrou em contato com o Orlando City e com os empresários do atleta e falou: olha, a gente quer fazer o negócio, a gente topa fazer o negócio, vamos dar continuidade aí, vocês ainda querem fazer? O Orlando City falou: não, a gente ainda quer, a gente vê no Iago um potencial muito grande, já temos tudo acertado com ele, 4 anos de contrato, base salarial, estamos apenas esperando a resposta de vocês. E a resposta foi positiva. Valor $1,5 milhão por 50%. Hoje, o Flamengo é dono de 60% desse atleta e 40% pertence ao Volta Redonda. Porém, por contrato, o Flamengo pode comprar mais 10% por R$500 mil. Eu acho que o Flamengo vai fazer isso. Vai comprar mais 10% Volta Redonda para ficar com um percentual ainda maior do Iago, que é um bom jogador. E por que ele está sendo vendido se ele é bom jogador, Vini? Primeiro, ele bateu a idade sub-20, ele não pode mais atuar pelo sub-20, tem que ser pelo time profissional. No profissional, o Felipe Luiz, quando teve a oportunidade de aproveitá-lo, não aproveitou. Agora, ele tem 4 jogadores na frente dele: Vitão, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Gente, o Iago não foi aproveitado por Felipe Luiz por questão de característica. Ele não vai ser aproveitado. O contrato dele acaba em dezembro. Daqui a alguns meses ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça. É um jogador super valorizado no mercado. Super. Um jogador que vários clubes estão de olho. O Grupo City recentemente fez proposta, o Flamengo recusou. Então, é um jogador valorizado, o Flamengo não pode perder esse jogador de graça. E por conta disso, o Flamengo entende que chegou o momento de vendê-lo. E a proposta é boa, gente. $1,5 milhão por 50% é um bom valor no Iago. A gente pode discutir aqui quanto o Flamengo vai ficar pela questão dos direitos econômicos, mas o valor não está ruim, não. Ó. Vou fazer uma conta rápida aqui, tá? Dá R$8 milhões, cara. R$8 milhões por 50% é como se, proporcionalmente falando, como se o jogador estivesse sendo vendido por R$16 milhões. Um zagueiro de 20 anos, que pouco jogou pelo time profissional, tem potencial, repito, mas a minha análise é em cima do mercado. E eu falo para vocês, R$16 milhões por 100% seria um baita valor. É por 50%, o Flamengo vai manter o percentual de uma venda futura, o jogador vai assinar um contrato longo de 4 anos, a tendência é que renda lá o Orlando City, sabe trabalhar jovens jogadores, ele vai reencontrar Pedro Leão, inclusive, outro jogador que se destacou pelo sub-20 do Flamengo, foi negociado com o Orlando City. No fim das contas, achei um bom negócio para o Flamengo, acho que o Flamengo fez bem em vendê-lo agora, por todo esse contexto. Eu, particularmente, gostaria que o Felipe Luiz utilizasse mais o Iago. Porém, o Felipe Luiz é um treinador, ele deseja que o jogador tenha algumas características e na visão dele o Iago não se encaixa e está tudo bem. Resta a diretoria trabalhar para fazer um bom negócio, até mesmo pensando no futuro, como fez agora. Eu acho que foi um bom negócio. E vocês? O que vocês acham? Quero a opinião de vocês. Podem comentar à vontade. Uma ótima terça para todos. Tamo junto. Excelente reviravolta que dará ao Flamengo a chance de ouro para contratar Marcos Leonardo. Vocês lembram que eu vinha falando? Pessoal, o Flamengo não vai fazer nenhum movimento referente a Marcos Leonardo, porque a janela na Europa está aberta, é um jogador que interessa vários clubes do futebol europeu. Lembra que no domingo eu fiz um vídeo aqui de manhã e falei, gente, acabou. Marcos Leonardo está indo para o Atlético de Madrid. O negócio foi fechado na madrugada de sábado para domingo. Lembra? Então, antes do jogador assinar, o Atlético de Madrid saiu do negócio. E o que acontece é o seguinte, o Al Hilal, quando fechou com o Atlético de Madrid, já tinha contratado o Benzema. Com isso, o Marcos Leonardo perde mais espaço na equipe saudita. É a hora do Flamengo dar o bote.
Janela da Europa está fechando hoje, dia 3 de fevereiro. Janela da Europa está fechando. Pô, fechou a janela. Cara, o Flamengo tem a chance de ouro agora de dar um bote e contratar o Marcos Leonardo. O Al Hilal já ia emprestar ele para o Atlético de Madrid com passe fixado em 40 milhões de euros. O Flamengo pode chegar lá, tentar um empréstimo até o final do ano e tentar diminuir esse impasse, esse passe fixado para 30 milhões, diminui a porcentagem do jogador, mas o Flamengo tem uma chance para contratar Marcos Leonardo, que é muito boa. O Atlético de Madrid desistiu do negócio, janela na Europa está fechando hoje e o Al Hilal contratou Karim Benzema. Olha o tanto de coisa que facilita o Flamengo nessa negociação. O Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem crédito e o Flamengo tem moral. Se o Atlético de Madrid foi lá e conseguiu um empréstimo, é questão do Flamengo tentar convencer o Marcos Leonardo a vir jogar no Flamengo e aí tentar também um empréstimo junto ao Al Hilal. O jogador viria de graça para o Flamengo, viria de graça, viria livre para o Flamengo, com o Flamengo tendo que pagar ao Al Hilal só no final do empréstimo, caso o Flamengo fosse querer comprar o jogador. Eu queria saber a sua opinião diante desse cenário. Melou com o Atlético de Madrid, Karim Benzema contratado para o Al Hilal. Você contrataria o Marcos Leonardo? Você tentaria a contratação do Marcos Leonardo? Coloca nos comentários, quero saber a sua opinião, quero saber de você, se você traria ou não o jogador. Por enquanto, não se sabe ainda qual vai ser o movimento do Al Hilal com o Marcos Leonardo após a contratação do Benzema. O fato é que o jogador vai perdendo mais espaço. O fato é que o jogador vai ficando cada vez mais sem espaço e o Al Hilal ainda tem a questão dos estrangeiros lá, que tem um número limite de estrangeiro que pode jogar na liga, aquela coisa toda. Então, assim, é uma chance de ouro que o Flamengo tem para trazer o atacante. Você traria ou não Marcos Leonardo para o Flamengo? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando, seu comentário é muito importante para nós. Bom,